O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. E aqui a leitura, ela não é entretenimento, ela é ferramenta de transformação. Guardem essa informação, ok? Aqui a leitura é ferramenta de transformação. O que mais destrói o potencial humano não é a falta de capacidade, é o rótulo que a pessoa aceita carregar. Hoje encerramos o capítulo 3 do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. O capítulo 3 teve 3 partes, hoje a gente vai conversar sobre a última parte. E essa parte do capítulo traz uma verdade profunda pra gente e muitas vezes invisível. Mesmo sendo profunda, muitas vezes ela é invisível. A forma como os rótulos, os estereótipos e as opiniões externas moldam ou sabotam a realização humana. É essa mensagem que essa parte do livro veio trazer para nós hoje, tá? A maneira como que um rótulo molda ou sabota a realização humana. Então vamos lá. A Carol Dweck, a nossa autora, ela já vai começar falando sobre ela nessa última parte do capítulo 3, tá joia? Então a gente vai ler, depois eu vou pegar isso tudo e vou transformar numa ferramenta de transformação para você implementar na sua vida hoje, ok? Então vamos lá, vamos para a leitura. O primeiro título é Os rótulos negativos e como eles funcionam. Já fui um prodígio em matemática. No ensino médio, eu consegui uma nota 9.9 em álgebra, 9.9 em geometria e 9.9 em trigonometria. E era da equipe de matemática. Tive um resultado elevadíssimo juntamente com garotos da aeronáutica, no teste de capacidade visual espacial. E por essa razão eu passei vários anos recebendo propostas para ingressar na Força Aérea. Então veio um professor chamado Hellman, que achava que as meninas não tinham jeito para matemática. Minhas notas diminuíram e eu nunca mais estudei matemática. Na verdade, eu concordava com o Sr. Hellman, mas eu achava que aquilo não se aplicava a mim. As outras meninas não eram boas em matemática. Mas o Sr. Hellman achava que isso também se aplicava a mim. E sucumbi. Todos sabem que rótulos negativos são prejudiciais. E por isso imaginariam que esta sessão seria curta. Mas não é o caso. Porque os psicólogos estão começando a descobrir de que forma os rótulos negativos prejudicam o desempenho. Ninguém conhece melhor os rótulos negativos sobre a capacidade do que membros de grupos estereotipados. Por exemplo, os afro-americanos sabem que são estereotipados como pouco inteligentes. As mulheres sabem que são estereotipadas como fracas em matemática e ciências, mas não tenho certeza de que sabem o quanto esses estereótipos são assustadores. Uma pesquisa de Claude Steele e Joshua Aronson mostra que até mesmo a especificação de raça ou sexo num formulário é capaz de deflagrar o estereótipo e reduzir o desempenho. Quase tudo que lembra uma pessoa que ela é negra ou do sexo feminino, antes de fazer um teste para o qual se convencionou que esses grupos são fracos, fará com que o seu desempenho seja pior e muito. Em muitos de seus estudos, o desempenho dos negros se mostrou igual ao dos brancos e o das mulheres igual ao dos homens, quando o estereótipo não era suscitado.
mas basta que haja homens junto com uma mulher na sala do teste de matemática para que as notas dela caiam vertiginosamente. Eis o motivo. Quando se evoca o estereótipo, a mente das pessoas se enche de pensamentos que as distraem, o secreto receio de confirmá-lo. As pessoas em geral nem sequer percebem, mas não lhes restam poderes mentais suficientes para fazer o seu melhor no teste. No entanto, isso não ocorre com todos. Acontece principalmente com as pessoas de mindset fixo. Os estereótipos atacam-nas quando pensam em termos de características permanentes. Os estereótipos negativos dizem: você e seu grupo são permanentemente inferiores. Essa mensagem repercute somente em pessoas de mindset fixo. Assim, no mindset fixo, os estereótipos, tanto positivos quanto negativos, perturbam a mente. Quando você recebe um rótulo positivo, você receia perdê-lo. Ao receber um negativo, você receia merecê-lo. Quando as pessoas têm o mindset de crescimento, o estereótipo não perturba o seu desempenho. O mindset de crescimento reduz a agressividade do estereótipo e dá a elas mais capacidade de reação. Essas pessoas não acreditam na inferioridade permanente. E se estiverem efetivamente em posição inferior, nesse caso se esforçarão mais e procurarão se equiparar. O mindset de crescimento também possibilita as pessoas, mesmo em um ambiente ameaçador, aproveitarem o que podem e necessitam. Pedimos a alunos afro-americanos que escrevessem um ensaio para um concurso. Dissemos que quando terminassem, os ensaios seriam avaliados por Edward Caldwell, um famoso professor cujos antecedentes acadêmicos eram da Ivy League, isto é, um representante do establishment branco. A avaliação de Edward Caldwell foi bastante crítica, mas também foi útil e a reação dos alunos variou muito. Os de mindset fixo consideraram-na uma ameaça, um insulto ou um ataque. Rejeitaram Caldwell e suas opiniões. Eis o que disse um dos alunos de mindset fixo. Ele é mal intencionado, não avalia bem ou está visivelmente influenciado. Ele não gosta de mim. Outro disse: ele é um idiota pomposo. Parecia estar procurando qualquer coisa que pudesse desqualificar o meu trabalho. Outro ainda descartou a avaliação, acusando-o. Ele não compreende a concisão de meu raciocínio. Achou que era vago porque estava impaciente ao ler. Não gosta de criatividade. Nenhum deles aprenderá nada com o feedback de Caldwell. Os alunos de mindset de crescimento podem tê-lo considerado um dinossauro, mas um dinossauro com o qual poderiam aprender alguma coisa. Antes da avaliação, eu o achava arrogante e exigente demais. E depois da avaliação? A primeira palavra que me vem à mente é justo. Parece um novo desafio. Ele dava a impressão de ser arrogante, assustador e condescendente. Que acha da avaliação? Aparentemente foi honesta e específica. Nesse sentido, ela pode ser um estímulo para produzir um trabalho melhor. Ele parece ser orgulhoso a ponto de ser arrogante. E a avaliação foi intensamente crítica, mas os seus comentários eram úteis e claros. Eu acho que eu aprendi muito com ele. Que diferença, né? O mindset de crescimento permitiu aos alunos afro-americanos utilizar Edward Caldwell para ajudá-los a atingir seus próprios objetivos. Estavam na universidade para aprender e era o que pretendiam fazer, mesmo que fosse com um idiota pomposo. Próximo título: será este o meu lugar? Além de usurpar as capacidades das pessoas, os estereótipos causam prejuízos por levá-las a acreditar que não estão no lugar adequado. Muitos membros de minorias... Perdão, gente, deixa eu beber um golinho de água, senão... Ai, melhorou, limpou a garganta.
Muitos membros de minorias abandonam a universidade e muitas mulheres deixam de concluir cursos de matemática ou de ciências simplesmente porque não sentem que se encaixam. Para descobrir de que forma isso acontece, acompanhamos mulheres universitárias durante os seus cursos de cálculo integral. É nesse momento que os alunos decidem se desejam prosseguir seus estudos de matemática ou se as carreiras que envolvem matemática são adequadas para eles. Durante um semestre, pedimos às mulheres que relatassem seus sentimentos a respeito da matemática e sua sensação de que a matemática fosse adequada para elas. Por exemplo, quando pensavam em matemática, sentiam-se parte integrante da comunidade de matemáticos ou se sentiam estranhas a ela? Sentiam-se à vontade ou ansiosas? Achavam que possuíam qualidades para a matemática ou não? As mulheres de mindset de crescimento, as que achavam que suas qualidades matemáticas podiam ser aperfeiçoadas, tinham uma sensação bastante forte de adequação. E eram capazes de conservar esse sentimento, mesmo quando muitos estereótipos negativos se manifestavam. Uma delas falou assim: numa turma de matemática foi dito às alunas que haviam errado, mesmo quando não era o caso, na verdade estavam fazendo as coisas de maneira inovadora. Isso era um absurdo e o professor era culpado por não ver o raciocínio correto das alunas. O fato não teve maior importância porque estávamos trabalhando em grupos e foi possível nos apoiarmos. Debatíamos entre nós mesmas nossas ideias mais interessantes. Essas reações estereotipadas as preocupavam, como deve ser, mas mesmo assim se sentiam à vontade consigo mesmas e confiantes quanto à sua reação num contexto matemático. Eram capazes de reagir. Mas as de mindset fixo se sentiam cada vez menos à vontade à medida que transcorria o semestre. E quanto mais percebiam a presença de estereótipos na turma, menos à vontade se sentiam com a matemática. Uma disse que a sua sensação de adequação diminuía porque era desrespeitada pelo professor quando ele comentava que foi um bom palpite, sempre que eu dava uma resposta correta na aula. O estereótipo da baixa capacidade tomou conta delas, definiu-as e roubou-lhes a tranquilidade e a confiança. Não estou dizendo de forma alguma que a culpa seja das alunas. Os preconceitos são um problema social profundamente arraigado e não quero culpar suas vítimas. Digo simplesmente que um mindset de crescimento ajuda as pessoas a considerar o preconceito aquilo que ele realmente é, a opinião de outros sobre elas, e a confrontá-lo com a sua capacidade e a sua confiança intactas. Próximo título: confiar nas opiniões alheias. Muitas mulheres têm problemas não apenas com os estereótipos, mas também com as opiniões das pessoas sobre elas de maneira geral. Confiam demais nessas pessoas. Certo dia entrei numa farmácia no Havaí para comprar fio dental e desodorante. E depois de pegar o que eu desejava, fui para a fila. Havia 2 mulheres juntas diante de mim esperando para pagar. Como eu sou incurável economizadora de tempo, resolvi já pegar o dinheiro antes de chegar a minha vez. Assim, adiantei-me, coloquei minhas compras sobre o balcão do caixa e comecei a procurar as notas espalhadas na bolsa. As 2 mulheres ficaram furiosas. Expliquei que não estava tentando passar à frente delas, apenas me preparando para quando chegasse minha vez. Achei que o assunto estava resolvido, mas quando eu saí da loja, as 2 esperavam por mim, aproximaram-se e bradaram: sua mal-educada. Meu marido, que a tudo assistira desde o começo, achou que eram loucas. Mas em mim, o incidente teve um efeito estranho e desconcertante, e eu tive muita dificuldade para me esquecer do veredito delas. Essa vulnerabilidade aflige muitas mulheres capazes e bem-sucedidas. Por que seria assim? Quando crianças, essas meninas são tão perfeitas e têm grande prazer em ouvir isso de outras pessoas.
São tão bem comportadas, tão engraçadinhas, tão prestativas e tão precoces. As meninas aprendem a confiar nas avaliações feitas pelos demais. Vejam, todos me tratam bem. Se me criticam, deve ser verdade. Mesmo mulheres nas melhores universidades do país dizem que as opiniões alheias são uma boa forma de conhecer sua própria capacidade. Os meninos são constantemente repreendidos e castigados. Ao observarmos turmas de escolas fundamentais, verificamos que os meninos são 8 vezes mais criticados por seu comportamento do que as meninas. Eles também frequentemente se xingam de burros e retardados. O resultado é que as avaliações perdem grande parte de seu poder. Certo dia, um amigo me chamou de porcalhona. Estava jantando em minha casa e, enquanto comíamos, deixei cair um pouco de comida na blusa. Isso é porque você é muito porcalhona, disse ele. Eu fiquei chocada. Foi então que eu percebi que ninguém nunca me dissera algo assim. Mas os homens dizem essas coisas uns aos outros com frequência. Pode não ser gentil, mesmo de brincadeira, mas certamente os ajuda a pensar 2 vezes antes de aceitar avaliações alheias. Mesmo quando as mulheres alcançam o máximo de sucesso, as atitudes alheias podem perturbá-las. Frances Conley é uma das mais eminentes neurocirurgiãs do mundo. Na verdade, foi a primeira mulher a ser efetivada na cadeira de neurocirurgia numa faculdade de medicina nos Estados Unidos. Mesmo assim, comentários descuidados de colegas do sexo masculino, até de professores assistentes, são capazes de suscitar dúvidas nela. Certo dia, durante uma cirurgia, um homem a chamou condescendentemente de doçura. Em vez de considerar-se elogiada, ela se questionou: será que uma doçura, especialmente esta doçura, é suficientemente competente e talentosa para estar realizando essa cirurgia? O mindset fixo, aliado ao estereótipo e à confiança feminina nas avaliações de outras pessoas sobre elas, todas essas coisas podem contribuir para o abismo entre os gêneros no que se refere à matemática e às ciências. Esse ato é dolorosamente claro no mundo da alta tecnologia. Julie Lynch, que despontava como grande entusiasta da tecnologia, já sabia fazer programação quando estava na escola secundária. O pai e 2 irmãos trabalhavam com tecnologia e ela também adorava o assunto. Um dia, o professor de programação a criticou. Ela desenvolveu um programa que funcionou bem, mas o professor não gostou de um atalho que ela tomara. O interesse dela se evaporou. Em vez de prosseguir, ela passou a estudar recreação e relações públicas. Os campos da matemática e da ciência precisam se tornar mais hospitaleiros para as mulheres. E elas precisam de todo o mindset de crescimento de que são capazes para ocupar os seus devidos lugares nesses campos. O próximo título é Quando as coisas dão certo. Mas olhemos as ocasiões em que o processo funciona bem. A família Polgar produziu 3 das mais bem-sucedidas jogadoras de xadrez de todos os tempos. Como? Susan, uma delas, diz: meu pai acredita que não existem talentos natos e que o sucesso é 99% resultante de trabalho duro. Eu concordo com ele. A mais nova, Judith, é hoje considerada a melhor enxadrista que já existiu. Mas não era a mais talentosa. Segundo Susan, Judith começou devagar, mas com muito empenho. Uma colega minha tem 2 filhas que são prodígios em matemática. Uma delas está numa excelente universidade, cursando graduação em matemática. A outra foi a primeira mulher em todo o país a tirar o primeiro lugar num prestigioso concurso dessa matéria. Venceu outro e é hoje estudante de neurociência numa universidade de primeira linha. Qual é o segredo delas? É algo transmitido pelos genes? Creio que é transmitido pelo mindset. Das famílias que eu conheço, a delas é a que tem melhor mindset de crescimento. Com efeito,
O pai delas aplica o mindset de crescimento a tudo. Nunca esquecerei uma conversa que eu tive com ele há alguns anos. Na época eu era solteira e ele me perguntou o que eu planejava fazer para conseguir um companheiro. Ficou espantado quando eu disse que não tinha planos. Você não espera que seu trabalho se faça por si mesmo, disse ele. Por que isso seria diferente? Para ele era inconcebível que alguém pudesse ter um objetivo e não desse passos para fazer com que se realizasse. Em suma, o mindset de crescimento permite que as pessoas, mesmo quando são alvo de rótulos negativos, utilizem e desenvolvam integralmente as suas mentes. Elas não se prendem a pensamentos limitadores, a uma frágil sensação de adequação e a ideia de que outras pessoas possam defini-las. Agora são os checklists que ela faz para você desenvolver o seu mindset. Então vamos lá. Primeiro, pense em seu herói. Você acha que essa pessoa tem capacidades extraordinárias e que teve sucesso com pouco esforço? Agora procure a verdade. Compreenda o tremendo esforço necessário para suas realizações e passe a admirá-las ainda mais. Segundo, pense nas vezes em que outras pessoas fizeram mais do que você e você simplesmente acreditou que elas eram mais inteligentes ou mais talentosas. Agora pense na ideia de que elas apenas utilizaram melhores estratégias, aprenderam mais com esforço próprio, praticaram com mais afinco e conseguiram ultrapassar obstáculos. Você também pode fazer isso, se quiser. Terceiro, há situações em que você se sente burra, desligada de sua inteligência. Da próxima vez que se vir numa situação dessas, adote um mindset de crescimento. Pense em aprender e aperfeiçoar-se e não em julgamentos. E faça novamente a conexão com a sua inteligência. Próximo, você dá rótulos aos seus filhos? Este é o artista e este outro é o cientista. Da próxima vez, lembre-se de que não os está ajudando, ainda que os esteja elogiando. Lembre-se de nosso estudo, no qual os elogios à capacidade das crianças tiveram o efeito de reduzir as suas notas de QI. Procure uma forma de elogiá-los utilizando o mindset de crescimento. Por último, mais da metade de nossa sociedade pertence a algum grupo estereotipado de forma negativa. Primeiro, todas as mulheres, e em seguida, todos os demais grupos que não são considerados competentes em uma coisa ou outra. Deles, a dádiva do mindset de crescimento. Crie um ambiente que ensine o mindset de crescimento aos adultos e às crianças que fazem parte da sua vida, especialmente os que são alvo de estereótipos negativos. Mesmo quando aparecer o rótulo negativo, eles continuarão donos de seu próprio aprendizado. Muito legal, né? O capítulo 3 termina aqui. Para quem está me perguntando aqui no chat, o título do capítulo 3, que eu não tinha dito, é A Verdade sobre Aptidão e Realização, ok? Então, aqui termina o capítulo 3. Agora, vamos falar sobre ele, de uma forma bem resumidona aqui, para pegar isso e transformar em ferramenta. Vamos lá. A Carol Dweck, ela começa essa parte do capítulo contando uma coisa que é impactante, né? Que ela era um prodígio em matemática, que ela tinha notas altíssimas, que ela tinha destaque acadêmico, que ela fazia testes avançados e que ela recebeu até convites para ir para a Força Aérea, né? Até que um único professor com uma crença fixa decidiu que meninas não eram boas em matemática.
E não foi falta de inteligência que mudou o destino dela. Foi o rótulo. E pior ainda, a aceitação silenciosa desse rótulo. Porque quando um estereótipo é ativado, a mente entra em estado de ameaça. A pessoa não está mais focada em aprender, em criar ou em executar. Ela está ocupada demais tentando não confirmar esse rótulo negativo. O texto também vai nos dizer que pesquisas de Claude Steele e Joshua Aronson, né, mostraram uma coisa que é assustadora, que basta pedir que a pessoa marque a sua raça ou o seu sexo num formulário antes de uma prova para o desempenho dessa pessoa cair drasticamente. Quando aquele grupo é associado a um estereótipo negativo. Então, por ser negro, naquele grupo tem um estereótipo negativo, a pessoa que vai marcar a raça dela antes de fazer a prova já tem performance drasticamente diminuída. A mesma coisa para a mulher. Se o grupo onde ela estiver, de mulheres, tiver esse estereótipo, né, de ser inferior. Então, eu quero que vocês entendam que não é falta de capacidade. É sobrecarga mental causada pelo medo de ser menos. É a tal da comparação, né? Esse é o ponto-chave dessa parte do capítulo. Isso afeta principalmente pessoas com mindset fixo. Esse é o ponto-chave dessa parte do capítulo. Ok? Que isso vai afetar mais quem tem mindset fixo. Por quê? Porque ele acredita em características que são permanentes. Então, se um rótulo diz que você não é boa nisso, a mente vai traduzir essa informação como: não adianta tentar. Você não é boa nisso. Aí você nem tenta. Já o mindset de crescimento, ele funciona como um escudo psicológico. Olha que legal. Ele não nega esse preconceito que existe, mas ele se recusa a permitir que esse preconceito defina a sua identidade, o seu valor ou o seu destino. Ok? Então, pessoas com mindset de crescimento, elas usam críticas como dados, como informação, não como uma sentença. Elas transformam um feedback duro num aprendizado. Elas permanecem no jogo, mesmo quando o ambiente desse jogo é hostil. O livro mostra isso claramente, com estudantes afro-americanos recebendo críticas severas de um avaliador que é elitista, né? Então, os estudantes de mindset fixo se defenderam, atacaram esse avaliador e rejeitaram esse feedback. Eles não aprenderam nada com esse feedback. Já os de mindset de crescimento pensaram: eu posso aprender alguma coisa aqui, independente do avaliador. E realmente aprenderam, porque tinha algo a se aprender, né? O avaliador, ele era competente. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto profundo desse trecho do capítulo é uma pergunta silenciosa que muitos carregam consigo, né? Será que este é mesmo o meu lugar? Quem nunca se perguntou? Estou no lugar certo, né? Então, assim, muitas mulheres abandonam matemática, ciência, tecnologia, não porque não são capazes, mas porque o ambiente é inóspito a elas, né? Esse ambiente as faz sentir estranhas, deslocadas, inadequadas. O mindset de crescimento, ele não muda o mundo externo imediatamente, mas ele muda uma coisa que é decisiva: a forma como você responde a esse mundo externo, né? Isso é decisivo.
E aí entra uma verdade muito grande que é dita nesta parte do capítulo, que realização não é um talento bruto. Realização é estratégia, mais esforço, mais aprendizado e persistência ao longo do tempo. Bingo, tá? Então, assim, pensa comigo, as famílias que criam gênios, como as irmãs Polgar, que ela fala, né, no texto, que são enxadristas, jogam xadrez, essas famílias não cultuam um dom. Essas famílias cultuam a prática, a estratégia e a mentalidade de crescimento. Então, você não espera que o seu trabalho se faça sozinho, certo? Você tem que ir lá e fazer. Então, por que você espera isso da sua vida, que a sua vida se faça sozinha? Não pode esperar. Você também tem que ir lá e fazer, né? Reflete comigo. Que rótulo que você aceitou como verdade sobre si mesma? Rótulo é um rótulo, não é a verdade. Em que área que você parou de tentar porque você achou que não era para você? Ah, todo mundo tem a sua área, né? Que opinião externa ainda tem mais peso para você do que a sua própria visão? Tem gente que ainda tá nessa, né? E como que a sua vida mudaria se você trocasse julgamento por aprendizado? Como que a sua vida ia mudar? Se você tirasse julgamento da sua vida e colocasse apenas a palavra aprendizado. Porque quando você não acerta, não é que você erra, você aprende. Outro bingo. Então, entendam que o mindset de crescimento, ele devolve uma coisa que é muito preciosa, que é a sua autonomia interna, né? E é exatamente sobre isso que eu ensino no livro Mente de Ouro. O livro Mente de Ouro, ele não é motivacional, não. Ele é um manual prático de transformação, né? Ele transforma rótulo de escassez em uma identidade de prosperidade. Ele transforma o medo numa ação, mas estratégica. Ele transforma a dúvida numa direção, só que numa direção clara, né? No livro Mente de Ouro, você aprende a identificar padrões mentais que você tem, que você herdou, romper com essas crenças de incapacidade que você tem, construir uma mentalidade que é alinhada com abundância, constância e realização. Ainda vai receber o bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz exercícios guiados, práticos e diários para fortalecer a sua identidade mental diante de críticas, de rejeições e de ambientes hostis, tá? É um grande ajudador, né? Uma ferramenta de transformação. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, essa pergunta precisa ser respondida nos comentários. Escreve para mim qual rótulo que você tem e que você decide não carregar mais. E qual mentalidade que você escolhe construir a partir de agora. Porque agora você já consegue reconhecer que aquilo é só um rótulo que te colocaram, aquilo não é você, tá? Bom, né, como eu sempre termino dizendo, você tá no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aceita rótulos, aqui você constrói a sua identidade, né? A realização, ela não é um dom, a realização, ela é a sua mentalidade em ação todos os dias. O maior limite que alguém pode enfrentar não é intelectual, é psicológico, né? Não é achar que é burro, é só não querer raciocinar. Quando você troca o rótulo pelo aprendizado, quando você troca o medo pela estratégia, quando você troca o julgamento pelo crescimento, você recupera o controle da sua vida, né? Do seu próprio destino. Então, pensa bem.
É melhor ter rótulos, medo e julgamento na sua vida do que aprendizado, estratégia e crescimento, né? Então, entendam, você não é o que disseram sobre você. Você é o que você decide construir, ok? Lembrem-se sempre, o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu tô aqui, porque eu estou lendo essa página para você, eu tô lendo essa página com você, tô lendo essa página por você, ok? Então, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, segue comigo, porque o próximo capítulo pode ser o ponto de virada que você estava esperando e tanto precisando na sua vida, tá? Um beijo grande no coração.